Bem-vindos, meus caros. Aqui é o Corvo e, novamente, trago para vocês mais um filminho aí no nosso Cine Corvo. E dessa vez uma antologia, lá dos anos 80, do início dos anos 80, de 1982, chamada Creepshow. Creepshow, para quem conhece horror de maneira em geral, curte o gênero, não deve ser assim um filme tão desconhecido. Mas para quem não tem tanto aprofundamento no gênero, mesmo sendo um filme americano, talvez passe desapercebido. O que não deve passar desapercebido, obviamente, é para fãs do escritor Stephen King. Sim, meus caros. A tradição literária do Stephen King ela é acompanhada também de uma tradição de adaptações das suas obras para o cinema. A maioria delas, creio que nós podemos dizer que não são lá grande coisa. Os livros do Stephen King costumam ser muito melhores do que as adaptações que eles ganham no cinema, né? Uh, Salvo algumas exceções, tem boas adaptações dos livros dele sim, mas dificilmente elas ficam boas. E entre essas adaptações, algumas ele se envolveu. E Creepshow, no caso, é uma delas. Uh, Creepshow, digamos que é aquela tentativa de produção em que nós pegamos várias pessoas relacionadas à literatura do horror e do cinema do horror, colocamos essas pessoas juntas e tentamos fazer uma coisa legal a partir daí. Digamos que é tentar fazer um pequeno time ali de superstars para fazer um filme icônico e que só com a imagem das pessoas envolvidas, tanto em direção, em roteiro, em elenco, nós já temos assim, digamos, um marketing gratuito. E Creepshow foi justamente uma tentativa disso. E que acabou dando certo. Porque a estratégia para o Creepshow, né, era, na verdade, unir alguns ícones e também criar um pequeno segmento, um produto mercadológico que seriam as HQs que sairiam do Creepshow. Então, quando falamos em Creepshow, falamos nesse filme aqui, que foi essa tentativa mercadológica, e também falamos de HQs, as quais resultaram desse filme e acabaram ganhando uma certa notoriedade lá nos anos 80 também. HQs, inclusive, que o Stephen King também assinou. Ele tem algumas histórias nessas HQs, se eu não me engano, duas no primeiro volume do Creepshow. Enfim, foi um trabalho interessante e diferente para a época. Digamos, uma pequena ousadia. E já que falamos em tanto em nomes icônicos assim para o gênero, né, pessoas que de certa forma tiveram uma certa representatividade para o gênero e que poderiam chamar atenção, citei o Stephen King, né? O Stephen King ele foi roteirista desse filme. Ou seja, o que vocês vão acompanhar em Creepshow são coisas baseadas em escritos dele, em contos dele. E falei no começo que Creepshow se trata de uma antologia porque é um filme curto com 5 histórias. Então, não é um filme com uma história única e linear, mas ele é dividido em capítulos, e cada capítulo é uma história diferente, e serão 5. Essas 5 histórias foram escritas pelo Stephen King. E quem é o diretor? É outra figurinha icônica aí do gênero do horror, que é o George Romero. Romero, para quem não conhece Romero, é na verdade não o pai dos zumbis. Isso é errôneo dizer. Né? Os zumbis existiam muito antes, a concepção de um zumbi existia muito antes do Romero. Mas o Romero, sem dúvida nenhuma, foi quem popularizou o estilo zumbi para o cinema. Né? Com seu clássico A Noite dos Mortos-Vivos, né? The Night of the Living Dead. Um filme que talvez eu traga mais pra frente para o canal, só para ter mesmo, né? Porque ele é icônico demais, importante demais, enfim. Mas basicamente Creepshow se trata de um filme em que uma parceria entre George Romero dirigindo o filme com toda aquela sua estética, uh, aquele estilo asqueroso, né, de produção também, né, com uh, as ideias, a imaginação, a mentalidade de um texto do Stephen King.
Pro elenco aparecem algumas pessoas famosinhas também, interessantes também, né? Por exemplo, esse filme tem o Leslie Nielsen na terceira história, se eu não me engano. Exatamente na terceira história. Leslie Nielsen ele ficou famoso aqui no Brasil, mas por causa daquelas comédias bem pastelonas, né? Que é Corra que a Polícia Vem Aí, Drácula Morto Mais Feliz, que é uma sátira do filme do Drácula de Bram Stoker, né? A Repossuída, que é uma comédia também sobre o Exorcista. Filmes bem pastelões, né? Mas eu lembro pra vocês que o Leslie Nielsen, apesar dele ter ficado no Brasil famoso por causa dessas comédias pastelonas, lá na década de 80, ele já, já tinha uma história de participar também de películas de terror. Né? Ele trabalhou, por exemplo, num slasher filme canadense bom, inclusive, chamado Prom Night. Uh, a gente encontra ele aqui em Creepshow. Então, o Leslie Nielsen, apesar da gente ter uma certa referência dele como alguém voltado para a comédia pastelona, ele foi um ator que participou de vários tipos de filmes diferentes, filmes sérios inclusive, né? Então, fica aí como uma informaçãozinha extra para vocês. E também esse filme também tem o Halbrook, né? E a Adrienne Barbeau, que são atores também uh, notórios para o gênero em si. O que vocês vão encontrar nesse filme, basicamente na antologia, são 5 histórias, as quais aqui eu vou narrar um pouquinho, falar um pouquinho da sinopse delas, só para vocês terem uma pequena ideia do que espera por vocês aí. Né? Na primeira história, que chama Dia dos Pais, ela conta sobre Nathan Grayton, um velho demente que após 7 anos volta do sepulcro para comer o bolo de Dia dos Pais e se vingar de Bedelia, a filha que o matou, pois não suportava mais seu jeito grosseiro. Na segunda história, A Morte Solitária de George Verrill, narra sobre George Verrill, um pequeno fazendeiro bem abobado que vê um meteoro cair nas suas terras. Ele pensa então em vendê-lo por $200 para poder pagar as dívidas, mas ao tocar no meteoro contraiu algo que gradativamente o transforma em uma planta. Além disto, um líquido que saiu do meteoro faz a vegetação ao redor da sua casa crescer de forma assustadora. Nesse segundo, quem interpreta o Joe Harry, o George Verrill, no caso, né, o personagem, é o próprio Stephen King. Graças ao céu, o Stephen King não tem muitas falas nesse caso, né, nessa história. Porque, convenhamos, né, Stephen King é um escritor, ele é um literário. E é bom que ele fique só no quadradinho dele mesmo, porque atuar não é a dele. Mas é interessante porque a gente tem a possibilidade aí de ver o Stephen King atuando na cela, né, e não fora dela. Na cena e não fora dela. Uh, Na terceira história, chama Indo com a Maré, que é com o Leslie Nielsen, né? Ele é o Richard Vickers, que é um vingativo, um marido vingativo, que enterra a própria esposa dele, né, na praia, a Rebecca, e o amante dela, o Harry. Né, ele enterra os dois na praia, deixando apenas a cabeça para fora, para que eles sejam afogados mesmo pela maré, depois que ele descobre que eles estão tendo um caso. Mas algo bem imprevisto vai acontecer aí. Não entrarei em detalhes. Na quinta história, que chama A Caixa, né, é sobre um zelador de faculdade que descobre uma caixa antiga debaixo de uma escada. E ao abrir essa caixa, né, com outro cara lá, eles acabam percebendo que tem um bicho lá dentro. Né? O bicho mata um dos dois. E depois que ele fica apavorado, né, ele procura auxílio com, com algumas pessoas, né, para tentar ver o que é a coisa e o que fazer com essa caixa. Né? Só que na medida que ele vai procurando auxílio também, essa criatura vai trazendo outros problemas, enfim. Uh, Também acho que não vale a pena entrar em detalhes. Deixa vocês assistir o filme aí e descobrirem por si sós. E a última história, que é uma história bem interessante, né? Porque ela envolve um tipo de horror diferente, né? Que é um horror mais fóbico. Chama-se Vingança da Barata. Né, que é sobre um intratável milionário que tem mania de limpeza. E de repente a casa dele, né? O quarto dele, começa a ser infestado por uma infinidade de baratas. Então, para alguém que é fissurado com limpeza, é fóbico, e aquelas baratas surgindo no apartamento e tal, é um tipo de horror bem diferente, né, com um traço diferente dos demais.
Pelos 5 narrados aí, vocês podem perceber que são histórias com perfis bem diferentes e bem imaginativas. Creepshow teve bastante sucesso na época de lançamento. Ele teve orçamento baixo, ele não foi um filme caro. Não, filmes de horror caro, pessoal, é uma coisa meio mitológica assim. Não, eles não têm muito dinheiro, né? Na sétima arte, o horror é visto como patinho feio. Então nunca se tem muito dinheiro para fazer. Mas eles costumam fazer bastante dinheiro, né? Salvo algumas exceções, mesmo quando eles são bem ruinzinhos. E o Creepshow, apesar de ter mexido com pouca grana, ter tido pouco orçamento, acabou sendo um filmezinho assim até interessante, bonitinho, com uma produção até bacaninha para a época. E acabou fazendo sucesso. O que acabou rendendo para, para a franquia mais outros dois filmes. Né? As sequências não são boas como esse aqui. Se a gente pode chamar de um filme interessante, divertido e bacana, digamos que é só o primeiro. É esse aqui, Creepshow. As duas sequências não foram tão boas assim não. Mas é importante dizer que a iniciativa, a tentativa de criar-se uma marca, um selo, acabou sendo proveitosa, porque financeiramente ela foi interessante e acabou nos deixando aí HQs, para quem gosta do gênero, acabou deixando também esse filme e acabou também gravando na história uma participação, uma interação entre um diretor super importante para o gênero, renomado como foi o George Romero, e um escritor que é mitológico, né, uma grande referência para o horror do século XX, que foi o Stephen King. Para quem gosta do King, tem que assistir Creepshow, porque tem material dele lá. Fãs de King precisam conhecer Creepshow, que é como se você lesse a obra do King, toda a bibliografia dele, mas ficasse algo de fora. Então, embora tenha as coisas ruins e boas dentro da literatura, e coisas boas e ruins do King dentro do cinema, para conhecer, né, para quem é fã e tal, ter esse aprofundamento, é importante e interessante assistir Creepshow. Para dar aquela sensação mesmo de completude, né, de conhecimento da obra do autor que você gosta. Enfim, fica aí o filme para vocês, divirtam-se bastante. Lembrando que para acessar o filme, basta ir aí na descrição do vídeo, né, pro link onde vai estar postado os links para Facebook e blog. E ao acessá-lo no blog, lembrando que tem lá o íconezinho, né, na parte superior à direita, que dá acesso ao Google Drive, onde vocês podem assistir o filme aí em full screen. Divirtam-se, pessoal. Boa noite ou dia, sei lá quando vocês vão assistir, mas tenham um bom divertimento aí com as historinhas de Romero e Stephen King. Um abraço.